E presidir os trabalhos, o ministro do TSE, Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos. Convidamos também o presidente da APARDT, Dr. Eduardo Maneira. Com grande alegria, neste evento, nosso homenageado, o ministro Teori Zavascki. Convidamos também para participar deste painel e apresentar o tema, o sigilo fiscal das autoridades públicas, o presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, Américo Lacombe. Convidamos também para abordar o tema Irretroatividade e Direitos Fundamentais, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Humberto Ávila. Ouviremos inicialmente as considerações do presidente da mesa, Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos. É sempre uma alegria, uma satisfação estar em Belo Horizonte. Eu também sou mineiro, embora de Juiz de Fora. Mas me considero mineiro. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o fato de estarmos aqui no 17º Congresso promovido pela APARDT, por si só, já expressa a importância que esse evento tem não só para Belo Horizonte, para Minas, como também para o Brasil. Eu louvo e sempre não me canso de enfatizar que essa iniciativa que teve no seu nascedor, o professor Sacha, a professora Isabel, sem dúvida nenhuma proporciona a todos nós que militamos ou que gostamos do direito tributário uma oportunidade ímpar de participar de um evento com a grandiosidade, né, e com conteúdo imensurável e que nos fornece certamente elementos para que possamos desenvolver e refletir as nossas atividades profissionais. Esse ano, o nosso homenageado é o ministro Teori Zavascki, mas eu queria pedir desculpas à Sua Excelência para dizer que eu acabo me sentindo também o homenageado, porque participar de uma mesa com Sua Excelência, juntamente com o professor Ávila, o professor Eduardo Maneira e o meu querido amigo desembargador Américo Lacombe, presidindo hoje a Comissão de Ética da Presidência da República, certamente acaba distinguindo aquele que deveria apenas cuidar do encaminhamento dos trabalhos. Eu agradeço ao APARDT, na pessoa do professor Eduardo Maneira, e para não tendo mais delongas, eu gostaria de, mais uma vez, reiterar os agradecimentos, e eu gostaria de, inicialmente, passar a palavra para o professor Américo Lacombe. Eu me sinto um tanto quanto inibido assim nessa mesa, primeiro porque o meu tema, eu custei muito a chegar a alguma conclusão, se é que cheguei, né? Porque não é um tema fácil, é um tema que há diversas contradições entre regras e princípios na Constituição e que eu fiquei realmente em sérias dúvidas. E eu nem sei se vou chegar a alguma conclusão. Talvez eu venha criar o problema, levantar o problema e cada um de vocês vai dar a solução que quiser. Isso porque, entre outras coisas, o Supremo Tribunal Federal caiu numa séria contradição em dois casos que julgou, e eu já vou logo dizendo que o ministro Teori Zavascki é absolutamente inocente nisso, porque isso ocorreu antes dele estar no Supremo Tribunal Federal, de modo que ele apenas vai contribuir para solucionar essa contradição, se chegar a algum caso concreto lá que permita que isso seja feito. E a contradição foi a seguinte: na questão da ficha limpa e na questão da união homoafetiva. Os senhores vão dizer, mas como? Dois casos completamente diferentes? Mas, na realidade, no caso da ficha limpa,
o Supremo Tribunal Federal deixou de aplicar princípio da moralidade, princípio da publicidade, e para aplicar a regra do artigo 16, que diz simplesmente que a lei que versa sobre processo eleitoral só vai poder ser aplicada um ano depois. E aplicou a regra do artigo 16. No caso da união homoafetiva, deixou de aplicar a regra do parágrafo 3º do 226 para aplicar o princípio da isonomia, plena e total. Todos são iguais, o princípio da isonomia, dignidade da pessoa humana, e não aplicou a regra do parágrafo 3º. Então, essa questão entre conflito e regra, num caso ele aplicou a regra, no outro caso ele aplicou o princípio. E o que é que prevalece? O que é que o Supremo fica nos devendo? Fica nos devendo dizer, em conflito entre regra e princípio, o que é que prevalece, e quando prevalece o princípio, e quando prevalece, explicar exatamente os casos em que aplica-se o princípio ou aplica a regra. Evidentemente, eu não vou falar exatamente disso, porque o professor Humberto Ávila já escreveu sobre esse tema, com raro brilho, como sempre, e é evidentemente o dono da matéria. Mas vamos ver o seguinte, o sigilo, quais são os parâmetros que a Constituição nos dá? No artigo 5º, tem vários, pelo menos 3 itens que podem resolver a questão, mas de maneira genérica. O inciso 10 diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Intimidade, vida privada e honra, a imagem, são invioláveis de qualquer cidadão. A vida privada, evidentemente, engloba, né, o sigilo fiscal dessas pessoas. O item 11, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Quer dizer, durante o dia, durante a noite, nem com autorização judicial. A casa é inviolável. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, isso é o item 12, de dados ou comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. Quer dizer, no caso de comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei. E o inciso 50 e 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa dos interesses ou por interesse social o exigirem, ou interesse social. Quer dizer, nesses casos, está claro que para todos nós, para qualquer cidadão, a privacidade está resguardada. E no caso das autoridades públicas, o artigo 37, que diz que a autoridade pública deve-se, artigo 37, fala expressamente que a autoridade pública deve se manter pelo... É a administração pública direta ou indireta de qualquer poder da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, pelo princípio da publicidade que deve reger a administração pública e, evidentemente, também o administrador, nós teríamos que admitir que para a autoridade pública não existe sigilo fiscal.
ele tem a obrigação de entregar tudo que lhe for pedido por qualquer pessoa, e não só por obedecer a ordem judicial. Mas aí entra um outro fator, um outro complicador. E o princípio da dignidade da pessoa humana, e o princípio da presunção da inocência, o princípio da presunção de que todo mundo é honesto até prova em contrário, isso não vai proteger a autoridade pública não vai proteger, quer dizer, não vai resguardar do sigilo fiscal que ele também tem e tem direito a manter, sob pena de violação da publicidade. São dúvidas que me assaltaram durante todo o tempo em que eu fiquei pensando o que eu ia falar aqui para vocês. O que é que vale? Como é que nós vamos valorar esse conflito? O princípio da igualdade, que está presente em todos os itens do artigo 5º, isso já foi dito até por Francisco Campos, na vigência da Constituição de 46, e olha que Francisco Campos não é suspeito de ser liberal, nada disso, não é? Já se disse que ele era um homem de muitas luzes, que sempre que se acendiam queimavam os fusíveis da democracia. Então, e ele disse isso, o princípio da igualdade está presente em todos os itens naquela época do artigo 141 da Constituição de 46. Agora, do artigo 5º, mas ele está presente ali em tudo. Ora, se ele está presente em tudo, todo o artigo 5º, isso que diz as regras do item 10, lembre-se que eu falei em regra, não é em princípio aqui, do item 10, 11, 12 e do 50 e do 60, item 60 do artigo 5º, ele está ali presente o princípio da igualdade. Então, se isso se aplica a todo e qualquer cidadão, aplica-se também à autoridade pública, no que concerne ao seu sigilo fiscal. Mas tem um detalhe, aqui nós não estamos tratando de pessoas iguais, estamos tratando de pessoas diferenciadas. A autoridade pública é diferenciada. Num regime democrático, e aí entra outro princípio que deve ser aplicado, o princípio republicano, o princípio do Estado Democrático de Direito. Eles não desigualam a pessoa que está no exercício de um poder. E para ele, nós temos, em nome do princípio republicano, do Estado Democrático de Direito, nós temos a obrigação, nós temos o dever de exigir da autoridade pública que abra o seu sigilo, e ele não é obrigado a oferecer, então, o seu sigilo fiscal, se perguntar. É verdade que toda autoridade pública, quando assume um cargo, ele faz uma declaração de bens. E lá na Comissão de Ética da Presidência da República, eles entregam, eles abrem o sigilo fiscal. Nós temos tudo arquivado lá dentro. Claro que não revelamos isso ao público em geral, mas está lá aberto para quem, se houver qualquer problema, ser aberto. Então, a dúvida fica, e eu deixo a dúvida para os senhores, né, para os senhores resolverem. E vamos pedir ao ministro Dionísio Rabassi que, no próximo caso, o Supremo Tribunal resolva essa contradição. O que é que se aplica, a regra ou o princípio? Em que caso se aplica o princípio? Em que caso se aplica a regra? É certo que nós temos que resguardar a ética também, sempre no comportamento da autoridade pública. Porque para haver uma falta ética, não basta que haja uma violação do direito positivo. Quem viola o direito positivo, quem viola uma norma jurídica, evidentemente comete uma falta ética. Mas a pessoa pode cometer uma falta ética sem nenhuma violação do direito positivo. Não cometeu. A atitude é legal,
absolutamente legal, mas será ético? Isso é uma pergunta que se tem feito muito ultimamente. Será que é ético isso que ele fez, apesar de não haver nenhuma violação de regra nenhuma? Eu sempre gosto de citar uma frase de Hannah Arendt, que diz que no centro das considerações morais da conduta humana está o eu. O homem é o juiz de si mesmo. E que no centro das considerações políticas da conduta humana está o mundo. Mas nós temos que ver o seguinte, eu intercalo duas frases aí, no centro das considerações costumeiras da conduta humana está a sociedade. A sociedade civil é que vai dizer quais são os costumes que devem ser seguidos. E no centro das considerações jurídicas da conduta humana está o Estado. Agora, quem é o juiz da conduta moral? É o próprio cidadão? Então, a própria autoridade pública é que deve dizer se ela deve entregar, deve abrir o seu sigilo fiscal ou não? Eu penso que não. Eu penso que, em nome do princípio republicano, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, aí também recaindo sobre a autoridade pública, ele tem que ser digno, mas tem que ser digno o suficiente para abrir o seu sigilo e não ficar esperando ordem judicial para tanto. Eu acho que realmente as autoridades públicas não têm a privacidade, o sigilo fiscal para elas não existe. Aliás, o sigilo hoje não existe para ninguém. Nós estamos absolutamente abertos. Quem quiser saber a vida de alguém e não tiver a quem perguntar, pergunte ao Obama. Barack Obama, ele deve saber. Ele deve saber tudo da vida de todo mundo. Então, no meu modo de entender, no meu humilde modo de pensar, a autoridade pública, ela não está garantida pelo sigilo fiscal. Ela tem a obrigação de apresentar sempre que lhe for perguntado. Eu, assim, fui breve para não cansá-los e para não perder, deixar que os senhores ouçam os outros, que são muito mais brilhantes do que eu. Muito obrigado.